Fala galera, muito boa noite, começando mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de perguntas e respostas de toda quinta-feira aqui no Instagram. Tudo certinho aqui, tudo certinho. Mais um Pergunta pro Vagnão no ar, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wagner Costa, sou engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho e há mais de 10 anos atuo na assistência técnica profissional nas perícias de insalubridade e periculosidade e ajudo profissionais e empresas a atuarem nesta área, faturar no mercado de assistência técnica pericial, seja atuando por conta própria, tendo esse serviço inserido dentro da sua empresa de assessoria de medicina ocupacional ou consultoria em segurança do trabalho. O que importa é você aproveitar as perícias, um mercado gigantesco que quem está aproveitando nada de braçadas, e eu estou aqui para ajudar a fazer com que você também possa aproveitar esse mercado. Pergunta para o Vagnão, nossa live de perguntas e respostas aqui, uma consultoria gratuita para você. Toda semana aqui no Instagram, por pelo menos uma hora, eu vou responder aqui as dúvidas que você trouxer por aqui, tá bom? Sobre o que eu posso perguntar, Vagnão, que tipo de dúvida que eu posso tirar? Qualquer dúvida que você tenha, tá? Questões de insalubridade, de periculosidade, de neutralização da exposição a agentes insalubres, periculosos, sobre clientes de assistência técnica pericial, sobre honorários, sobre o mercado de assistência pericial, como inserir isso dentro da sua empresa, como ingressar na área, enfim, qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui para ajudar com todo o meu conhecimento, com a legislação, enfim, com tudo que estiver ao meu alcance. Para fazer perguntas, você pode clicar no balãozinho com pontinho de interrogação que está aqui, ou colocar aqui, ó, nos comentários as suas dúvidas, tá? Nós vamos lembrando que a gente vai até às 21 horas com o nosso Pergunta para o Vagnão, então não marca bobeira e já manda a sua dúvida para cá, para a gente já fazer uma Pergunta para o Vagnão bem massa, bem legal aí, ajudando tudo que tiver dentro do nosso alcance. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu story, então eu vou começar pelas perguntas deixadas lá no story e depois eu vou intercalando com as perguntas que forem sendo colocadas por aqui também, tá? Então vou sempre intercalar as duas aí, story aqui, vamos que vamos fazer uma pergunta para o Vagnão. Mara! Se você ainda pode entrar aqui ao vivo para conversar diretamente comigo, tá? Só clicar aqui, ó, na câmerazinha, você entra ao vivo aqui e pode tirar dúvida, enfim, conversar diretamente comigo aqui. Muito legal, hoje o dia foi bem agitado, né? Hoje tinha uma apresentação para fazer para um cliente que eu estou prospectando, até coloquei no story, né, a imagem da reunião que eu fiz com esse cliente, com todo o time de corporativo de segurança do cliente. E quero começar falando sobre isso, né? Prospecção de clientes de grande porte. Quando você vai prospectar cliente de grande porte, é fundamental você estar antenado nas necessidades do cliente, né? Não só grande porte, pequeno porte também, mas sim, o cliente de grande porte, você vai conversar com pessoas que são decisoras. Você não vai conversar, por exemplo, é diferente de conversar com o seu João, que é dono da padaria, nada de errado com o seu João, né? Mas é uma conversa muito mais direta, né, com o seu João. Um cliente de grande porte, você tem que entender o cliente, entender as necessidades, entender o mercado onde ele está inserido, para que você possa falar a língua do cliente. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? E preparar uma apresentação, um material para facilitar, né, a sua comunicação também, né? Porque aí você consegue, além de falar, mostrar. Tem pessoas que são visuais e tem pessoas que são auditivas, né? E tem aqueles que são os audiovisuais, que grava escutando e vendo, tem pessoa que grava mais quando ela enxerga e tem pessoas que grava mais quando ouve, tá? Então, quando você tem uma apresentação, você consegue englobar todos os tipos de pessoas, todos os tipos de ouvintes que você vai estar tratando ali naquela reunião. Além de dar muita segurança, né? Então,
passei aí parte do dia ontem, já tinha começado a fazer essa apresentação. Hoje eu evoluí aí, finalizei a apresentação, e revisar o material é fundamental. Fundamental! Porque eu tinha esquecido uma parada muito importante de colocar na apresentação. Olha só que loucura. Eu fiz, refiz, e aí chegou antes. Eu falei, vou dar mais uma olhada. Tava já preparado, me preparei antes e tal. A reunião era 3 horas da tarde. Era 2h20, eu já estava 2h30, eu estava sentando para ver se estava tudo certo. E aí eu passei o material de novo e falei, putz, está faltando isso daqui. Aí deu tempo de ajustar o que estava faltando. Então, é sempre importante você conseguir se preparar adequadamente. Como minha equipe colocou aqui, clientes de grande porte é um cliente que demanda mais tempo para você fechar o contrato, mas normalmente é um cliente que te gera um rendimento, um faturamento maior, né? E nem essa empresa, ela já é minha cliente. Só que ela é minha cliente em serviços esporádicos. Quem me contrata é uma pessoa específica, né? Em serviços esporádicos, serviços grandes, mas esporádicos. E eu estou estreitando o relacionamento com o cliente para ter uma parceria mais aprofundada. Essa parceria mais aprofundada vai ser benéfica para o cliente, porque quando a pessoa vai contratar sob demanda, muitas vezes, né, sem nenhum tipo de planejamento ou previsibilidade, o custo é maior, porque você tem que parar tudo que você está fazendo para atender o cliente, normalmente você cobre por isso, né? Quando você tem uma contratação já definida, né, um modelo de contrato, de contratação já definido e pré-estabelecido, a empresa economiza com isso, né? E para o prestador de serviço você tem previsibilidade, né, de renda, de recorrência, então isso também é muito importante. Então, grandes clientes são muito estratégicos, mas é um cliente que não é assim que você fecha a contratação. A reunião de hoje foi uma reunião para apresentação, teve uma mudança no time corporativo da empresa e tal, então foi uma reunião para apresentação, né, do meu trabalho, das soluções que eu posso gerar para o cliente, tudo isso, aquilo que eu já gerei, que é importante, né? E aí entra a parte de mensuração de resultados que eu ensino para os meus alunos no curso, que faz parte da metodologia que eu desenvolvi, porque quando você consegue mensurar o resultado, que é quantificar, traduzir em valores financeiros o trabalho que você realizou, você passa a ter um poder de argumentação muito maior junto ao cliente, né? Então a reunião de hoje foi de apresentação para mostrar todo o trabalho e a partir daí a gente evoluir num modelo de prestação de serviço. Não adianta você querer fechar logo no primeiro encontro, no primeiro contato, logo de cara ter aquele desespero. Você tem que dar tempo para o cliente entender tudo que você vai gerar de solução para o negócio dele, né? Tem, como a minha equipe está colocando aqui, as empresas de grande porte, existe um processo de contratação de serviços, existem indicadores que são avaliados. Então, quando você vai lidar com uma empresa de grande porte, é fundamental que você tenha tranquilidade, você deixe a ansiedade de lado, por mais que às vezes seja difícil, né? Preparação mental, preparação física, preparação material, tá? Então, hoje eu acordei cedo do jeito que eu gosto de acordar, não fiz minha atividade de manhã, que eu saí com a Thaís, fui acompanhá-la no médico, mas tomamos café da manhã juntos, isso daí me dá uma tranquilidade muito grande, né? Fiz a apresentação, almocei com tranquilidade, comi de uma forma moderada, para não ficar, né? A reunião era depois do almoço, então comi de uma forma moderada, cheguei antes na minha sala, eu ia fazer a reunião, revi o material.
Então, isso tudo facilita com que você tenha um bom desempenho, você consiga colocar tudo que você precisa para o cliente. E olha só, né, como isso, durante a reunião, você vai percebendo que você está no caminho certo, é quando você faz as suas colocações ali, e o cliente fala, puxa, é justamente isso que eu penso, é justamente isso que nós estamos iniciando um trabalho. Teve uma das falas que eu coloquei para uma das pessoas da reunião, que é uma das líderes ali, das cabeças da empresa, né? Ela falou, olha, foi exatamente isso que eu falei para o dono da empresa quando ele me contratou. Então, assim, você vê que você está caminhando bem com o feedback do cliente, né? Então, você faz a sua parte e depois deixa o cliente falar, para o cliente colocar aquilo que ele tem de sentimento para fora. E aí você vai coletando pontos chaves para ir pescando se você está no caminho certo, se não está, e quais são as alterações de rota que você precisa fazer nesse caminho. Então, estou muito feliz, né, por esse primeiro contato que houve, em função de ter sido uma reunião muito proveitosa nesse sentido, né, de que aquilo que eu gero de solução está alinhado com o que o cliente entende ser o necessário para melhorar o seu processo de redução de passivos trabalhistas, de gestão pericial. Então, ainda vamos seguir caminhando junto com esse cliente, é um verdadeiro namoro, né? É um verdadeiro namoro. Então, para depois, quando tudo está realmente acertado, a gente fecha o casamento, que é a contratação. Então, estou muito cliente e também porque hoje já saiu lá na FISP 2024 lá o nosso nome lá no nosso stand, né? Então, confirmada a nossa participação na FISP 2024, estaremos com o stand lá na FISP 2024, Perícia Sem Segredo, pela primeira vez vai estar participando da FISP, a maior feira de segurança da América Latina. Nós estaremos lá com o stand para recepcionar os nossos amigos, os nossos alunos e para mostrar, né, a assistência técnica pericial, como é capaz de mudar a vida das pessoas, a empresa, né, o negócio das pessoas, e que é uma atividade que cada vez mais vem ganhando foco, vem ganhando destaque, e aqueles que estão nesse mercado estão nadando realmente de braçada, estão conseguindo grandes retornos, grandes resultados. Então, logo a gente vai ter lá a definição do nosso stand, aí a gente vai colocando aqui nos stories, né? Mas quando vocês forem visitar a FISP, que acontece esse ano no mês de outubro, aqui em São Paulo, vocês vão ter a oportunidade de passar lá e a gente trocar ali pelo menos um aperto de mão, conversar um pouco, vamos poder nos conhecer aí pessoalmente na FISP, vai ser muito legal, estou muito com uma expectativa muito grande em cima da FISP, porque é um evento maravilhoso, tá bom? Bom, galera, já falei de negociação com grandes clientes, dei o recado da FISP aqui, tá? Vou começar respondendo as perguntas que foram deixadas na caixinha no story. O Adriano já deixou a pergunta dele aqui. Se você quiser deixar a sua pergunta, clica no balãozinho com ponto de interrogação ou aqui nos comentários, tá? E deixa a sua dúvida aí. Qualquer questão sobre perícia que você queira perguntar, estou aqui para te responder, tá? Cliente, honorário, como desenvolver isso, processo de fluxo de processo de trabalho nas perícias, para aqueles que já têm empresa, né? Questão de mão de obra para atuar na área, insalubridade, periculosidade, enfim, qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Bora fazer essa pergunta para o Vagnão. Vamos lá, coloca aí, galera. Deixa eu já começar pelo Adriano aqui. Boa noite, Vagnão. Pode falar um pouco mais sobre quais são os hidrocarbonetos que estão no anexo 3 da NR15? Preciso diferenciar os hidrocarbonetos. Acho que foi enquadrado de forma equivocada. Como diferenciar os hidrocarbonetos? Bom, Adriano, vamos lá. Basicamente, o anexo 13 da NR15, ele aborda hidrocarbonetos, tá? Lá no anexo 13, vou começar pelo título do anexo 13, tá, Adriano? Para situar a galera. O título do anexo 13 fala o seguinte: relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos
consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades e operações com agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Anexo 11 e 12 é avaliação quantitativa, tem limite de tolerância. Então, os hidrocarbonetos que têm limite de tolerância, que já tinham definido lá em 1977 os limites de tolerância, estão no anexo 11, como por exemplo, xileno, tolueno, cumeno, tá? Esses hidrocarbonetos estão no anexo 11, então a avaliação é pelo anexo 11. No anexo 13, a gente tem um item que chama hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, tá? Então, o que trata esse item? Basicamente, Adriano, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos policíclicos, tá? Aqueles que têm anel benzeno na sua composição, os chamados... Peraí que me fugiu o termo. Peraí que me fugiu. HPA, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tá? Então, por quê? Porque aqui na norma fala o seguinte: destilação de alcatrão de óleo, petróleo, manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleo mineral, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins, ou seja, ela compara essas substâncias colocadas ali, tá? Com outras substâncias cancerígenas semelhantes. Ela faz uma aglutinação. Então, basicamente, Adriano, são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os chamados HPAs, os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Que são considerados cancerígenos, carcinogênicos, ok? Então aqui ele fala aqui, ó, fabricação de fenol, cresol, naftol, nitroderivado, aminoderivado, derivado halogenado e outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos, tá? Pintura com, a pistola com esmalte, tinta, verniz e solvente contendo hidrocarboneto aromático. Isso tudo grau máximo, grau médio. Mesma coisa aqui, ó, defensivos organoclorados, todos eles contendo hidrocarbonetos aromáticos. Ácido carbônico, aqui, ó, emprego de aminoderivados de hidrocarboneto aromático. Cresol, naftaleno. Então, aqui, ó, emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solvente. Fabricação de artigos de borracha à base de hidrocarbonetos. Quais? Aromáticos, tá? Então, assim, ó, basicamente, a norma trata de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, como diferenciar? Você precisa saber quais são hidrocarbonetos aromáticos e quais são... Vou voltar. Você precisa entender e saber diferenciar se a substância ela é composta à base de hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos, tá? Que são os dois principais tipos de hidrocarbonetos que nós temos, ok? Cara, eu teria que ficar mais de uma hora aqui só falando sobre as diferenças, tá? Então, mas basicamente é isso. Como diferenciar é entender se é aromático e alifático. E a partir daí você entender se está no anexo 13 da NR15 ou não, tá? Se você quiser se aprofundar nesse assunto, Adriano, vai lá na minha bio, clica no link que tem lá, vai te direcionar para o meu site e lá tem o guia prático de hidrocarbonetos que eu elaborei, tá? É justamente, deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar, é justamente para tratar desse assunto, tá, Adriano? É justamente para tratar desse assunto. Vou virar aqui para quem ainda não conhece o nosso site. Opa. Deixa eu virar aqui, ó. Esse aqui é o nosso site, a cara do nosso site, tá? Então aqui tem todos os nossos produtos, tá? Então tá aqui, ó, guia prático, livro digital de hidrocarbonetos, para você saber justamente diferenciar hidrocarbonetos aromáticos de hidrocarbonetos alifáticos, tá? Só entrar aqui e fazer a aquisição, você baixa aí no seu computador, tá? É digital, você baixa aí no seu computador, é baratinho, cara.
R$ 79,00 à vista ou 12 vezes de R$ 7,90, tá? É um guia totalmente prático onde eu explico as diferenças entre um e outro, como entender isso e como caracterizar adequadamente aí nas perícias de insalubridade. Por isso que nós fizemos esse guia. É um ponto que gera muita dúvida e tem muita confusão na perícia, muito perito caracterizando errado, tá? Substâncias pelo anexo 13 da NR15, dizendo que são hidrocarbonetos aromáticos ou que são substâncias cancerígenas, passíveis de ser caracterizadas em insalubridade, e na verdade não são. Tá? Então é muito importante esse tema nas perícias. Por quê? Porque o anexo 13 da NR15, a avaliação é qualitativa, não é quantitativa. O perito não precisa medir nada, ele não precisa ter bomba, ele não precisa mandar para o laboratório, ele não precisa solicitar a cassete do laboratório, nada disso. Então, o que muitas vezes o perito faz? Na grande esmagadora maioria das vezes, tenta enquadrar pelo anexo 13 da NR15, porque é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais rápido, tá? E às vezes o enquadramento não está adequado. Show de bola, ótima pergunta, Adriano. Aqui a galera perguntando onde vai ser a FISP, no São Paulo Expo. Legal, vou visitar o stand de vocês, show de bola. Vou intercalar as perguntas com aquelas que foram deixadas no story, tá, galera? Pra gente fazer um bate-bola. Insalubridade grau máximo para quem coletava sangue e secreção para teste de Covid em laboratório durante a pandemia? Pode ser. Pode ser. A gente precisa entender qual é a atividade realizada e como essa atividade é realizada. A pessoa coletava sangue e secreção para teste de Covid no laboratório, tá? O local destinado ao cuidado da saúde humana caracteriza pelo menos grau médio, tá? Durante a pandemia, né, a gente não tinha como saber quais pacientes estavam infectados ou não, mas a norma fala pacientes em isolamento. Ah, mas não está em isolamento porque ainda não tinha diagnóstico. Sim, mas não está em isolamento, tá? Então aí já existe um ponto controverso para a caracterização, ok? Precisa ser levado em consideração. Agora, a pergunta principal para esse caso é a seguinte: esse profissional que fazia a coleta, provavelmente um enfermeiro, okay? Um técnico de enfermagem, ele não usava equipamentos de proteção individual? Esse é o ponto. Por quê? Porque a NR15 fala que a insalubridade poderá ser eliminada e neutralizada com medidas de engenharia, medidas administrativas e equipamentos de proteção individual. Então, se a pessoa utilizar os EPIs adequadamente, foi devidamente treinada, existe fiscalização, teve os EPIs trocados de forma adequada, havia periodicidade de troca definida, não há o porquê caracterizar a insalubridade, porque a neutralização pode ser refeita em função do uso dos EPIs, tá? Então, pode haver a caracterização durante a pandemia para insalubridade em grau máximo para quem trabalhava com teste de Covid? Sim, pode. Tá? Por quê? Porque foi um momento de pandemia, não tinha como saber se a pessoa precisava de isolamento, se ela deveria estar em isolamento ou não. Fora que em alguns lugares estes testes já eram realizados numa área isolada. Tá? Então, pode haver a caracterização. Porém, os EPIs são capazes de neutralizar a exposição. Tá? Isso daí não sou eu, Wagner, que diz. Isso daí está definido Manual de Biossegurança da Fiocruz, da USP, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Tá? Então, quem é da área é que fala isso, ok? Inclusive, eu tenho uma das minhas cunhadas, ela é médica infectologista e ela trabalhou na linha de frente da Covid aqui na cidade de Santos. Tá? Ela liderou lá essa parte aí num dos hospitais e tal. E eu fui conversar com ela sobre isso. Ela me citou inclusive que nas literaturas internacionais, tá, reforça-se a questão da eficácia dos EPIs para a proteção contra o agente biológico. Né? Então,
O EPI é plenamente capaz de ser plenamente capaz de evitar a contaminação pelo agente biológico. Ele é eficaz para a proteção contra agente biológico, mas precisa ser fornecido da forma adequada, a pessoa ter o treinamento adequado, ter fiscalização de uso e tudo mais, tá? Lembrando que técnico de enfermagem, enfermeiros, por atribuição legal, deve fazer o uso dos equipamentos de proteção individual, porque é uma proteção para ele e para o paciente dele, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Lourenas. A empresa me solicitou um orçamento para acompanhamento como assistente na perícia. Quem junta os quesitos, parecer, laudos no processo? Apenas o advogado? Lorena, sim. O assistente técnico ele não tem acesso ao processo. Tá? O processo ele hoje em dia não, já tem tempo isso, né? Desde 2017 ali, 2016 você tem o processo judicial eletrônico, tá? O PJE que chama, né? Que é o sistema da justiça, e o assistente técnico não tem acesso ao PJE, tá? Só quem tem acesso são os advogados, o perito, que ele está inserido lá no PJE, né? Então, quem junta os quesitos é o advogado, quem junta o parecer técnico é o advogado. Laudo não tem nada a ver com a atuação do assistente técnico, né? Laudo é o perito da justiça, aí é ele que junta, tá? Mas quesitos, parecer técnico, impugnação do laudo pericial, impugnação dos esclarecimentos, que são as manifestações que o assistente faz, quem junta sim é somente o advogado, tá? Se você tiver dúvida sobre o orçamento, aí você coloca aí também. A minha equipe aqui falando do guia prático de hidrocarbonetos, né? Livro com embasamento para perícias, fórmulas e tudo mais. Completaço, né? Completaço. Esse guia prático, eu fiz um apanhado das minhas argumentações nas perícias, dos meus entendimentos, dos estudos que eu fiz e montamos esse guia prático em cima desse conhecimento, né? Eu sou engenheiro químico de formação, então isso também facilitou um pouco, né? Mas dá todo o passo a passo, com todas as formas, a diferenciação entre um e entre o outro, como usar nas perícias, é muito legal. O Farais, poderia falar sobre anexo 14? Vejo muitos peritos enquadrando insalubridade em grau máximo para limpeza de banheiros usando o item lixo urbano, coleta e industrialização. Entendo que o simples fato de coletar não enquadraria, teria que envolver coletar e industrializar, o que leva em consideração. Bom, Farais, vamos lá. Essa caracterização que alguns peritos fazem é em função da súmula 448, tá, do Tribunal Superior do Trabalho. Aí entra já um ponto de atenção. Por quê? Porque o Código do Processo Civil, lá no artigo 473, parágrafo 2º, ele fala... Estou chegando aqui nele. No inciso 2, aliás, ele fala o seguinte: o laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica. Okay? No inciso 3, ele fala que o laudo pericial deverá conter a indicação do método utilizado, esclarecendo ser amplamente aceito pelos especialistas da área do conhecimento. E no parágrafo 2º, que é vedado ao perito ultrapassar a sua designação de como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico. O uso de súmula não é entendimento técnico nem científico. É um entendimento jurídico, tá? E a análise da insalubridade, ela não é feita pelo perito da justiça, ela não é uma análise jurídica, é uma análise técnica da área de segurança do trabalho. Ou seja, uma análise jurídica não é a análise que é amplamente aceita pelos especialistas da área. Ok? Então... aí já entra um ponto discordante, tá? Outro ponto. A súmula 448, ela tem 2 incisos. O primeiro inciso fala que não basta a constatação da insalubridade pelo laudo pericial. A atividade deve estar inserida no rol de atividades definida na relação oficial definida pelo Ministério do Trabalho. Qual é a relação oficial? NR15.
O inciso segundo equipara atividades de limpeza de instalações sanitárias e a respectiva coleta de lixo de locais públicos ou de grande circulação, ou seja, locais privados de grande circulação. Ela equipara a coleta e industrialização de lixo urbano. Tá? Então, o que é grande circulação? Não tem definido em lugar nenhum. O único local que tem algumas definições do que é grande circulação são nas convenções coletivas das categorias das atividades de empresas de limpeza. Tá? Em algumas convenções coletivas tem lá uma definição do que é grande circulação. Tá? Então, já tem a convenção definindo isso, tá? Da categoria daquele respectivo local. Tá? Fora isso, não existe em lugar nenhum. Ok? Esse é outro ponto de contestação. E aí entra mais um ponto de contestação, Farais. Porque este ano... Cadê? Entrou em vigor NR38, no dia 2 de janeiro de 2024, entrou em vigor a NR38. E a NR38 ela tem uma definição para o que é lixo urbano, que não é levado em consideração na súmula, porque a súmula é anterior a isso. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Resíduos sólidos urbanos englobam resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. Resíduos da limpeza urbana. Os resíduos sólidos originários de varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Quando a pessoa faz a coleta de lixo de um sanitário, não tem nada a ver com a definição de resíduos urbanos da NR38. Porque não engloba resíduos sólidos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas. E outros serviços de limpeza urbana. Sabe quais são esses outros serviços de limpeza urbana? Deixa eu achar aqui, tá tudo bem na NR38. Só um momentinho que eu tô achando aqui. Para fins desta NR, considera-se resíduos urbanos, resíduo originário de atividades comerciais, industriais e serviços em quantidade e qualidade similares aos resíduos domésticos. Tá? Além disso, nós temos aqui capina, roçagem, poda de árvores, varrição, lavagem de feiras, raspagem de pintura de meio fio. Então você tem uma série de resíduos que compõem o resíduo chamado lixo urbano, resíduo urbano. A limpeza de domicílio, de instalações sanitárias, o recolhimento de lixo de instalações sanitárias, ele é apenas uma parte disso, não é o resíduo, o lixo urbano. Ele faz parte, mas ele não pode ser considerado como lixo urbano. O lixo urbano é muito maior do que isso. Então a NR38 também nos ajuda nesse entendimento. Tá? Inclusive, e a NR38, o título dela é o quê? Saúde e segurança do trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Aqui fala que para fins da NR, considera-se resíduos sólidos... Aqui, esta NR não se aplica ao manejo de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico. Tá? Então, não tem nada a ver com resíduo urbano, lixo de sanitários. Remoção de lixo de sanitário não tem nada a ver com lixo urbano.
é uma parte do lixo urbano. O lixo urbano contempla muito mais coisas, tá? Um exemplo aqui, ó. Por que essa equiparação é esdrúxula, tá? Vamos pegar aqui, coleta de lixo urbano, tá? Um coletor de rua. Ele coleta o resíduo de um condomínio, onde você tem resíduos ali orgânicos de cozinha, por exemplo. Você tem resíduos de sanitários, tá? Muitos locais não tem separação de resíduos recicláveis, você tem resíduos recicláveis ali no meio. Ele vai coletar resíduos de comércio, que geram apenas recicláveis. Ele vai coletar resíduos de restaurantes, que geram uma carga orgânica gigantesca. Gigantesca. Certo? Ele pega de tudo um pouco. A pessoa que recolhe o resíduo, o lixo do cestinho lá no sanitário, não tem exposição à mesma carga orgânica que tem um coletor de rua. E aí você encontra em algumas convenções coletivas o que é definido grande circulação. E aí algumas têm uma definição bastante razoável até, tá? Por exemplo, portos, aeroportos, estádios de futebol, são locais que circulam milhares de pessoas diariamente. A carga orgânica ali é muito grande. Ou num determinado evento, não que não seja diário, mas num determinado evento. Muito diferente de quem recolhe resíduo orgânico de uma escola. Então, assim, para mim é esdrúxulo essa caracterização que muitos peritos fazem, tá? E aí a contestação para esse tipo de caracterização deve levar em consideração todos esses pontos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, precisa entender primeiro como é a atividade, o local, as características, para saber se existe realmente alguma coisa a se caracterizar, né? Não é só caracterizar porque caracterizar, né? Além disso, muita documentação de segurança acaba desfavorecendo as empresas. A própria documentação de segurança acaba desfavorecendo as empresas nesse aspecto. Sabe por quê? Porque a empresa não aplica a documentação correta numa perícia trabalhista. Ela entrega lá o PGR, que tem lá a matriz de risco, e tem lá agente biológico, vírus, fungos e bactérias. Contaminação pelo ar. E aí entrega um LTCAT, que fala que não é insalubre. Mas por que não é insalubre? Não explica. Não faz uma análise aprofundada na questão para demonstrar que não é insalubre. E aí entra a importância do laudo de insalubridade. E é nisso que muitas empresas pecam. Porque elas acham que tem um LTCAT, que o LTCAT serve para tudo na vida. LTCAT é só um documento previdenciário. Apenas isto. Na perícia judicial trabalhista, o documento adequado é o laudo de insalubridade. Por quê? Porque no laudo de insalubridade vai estar explicado por que a atividade não é insalubre. Aí, deixa eu só ir anotando aqui os temas que a gente está tratando, para depois eu poder falar para a galera aqui, que senão eu esqueço. Então, no laudo de insalubridade, você vai explicar por que não é insalubre. As características do local, características do ambiente, da forma como o serviço é prestado, os equipamentos de proteção, tudo isso, toda essa análise vai entrar no laudo de insalubridade. E aí você tem um documento robusto realmente para evitar uma caracterização. Agora, você apresenta só um LTCAT que está escrito lá, não é insalubre pelo uso dos EPIs. Olha quanta coisa a mais existe além disso. E existe uma súmula que fala
que o uso dos EPIs por si só não neutraliza a exposição, tá? Vou pegar aqui para vocês. Súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho. Ele fala o seguinte: o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe de tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento de proteção empregado, equipamento de proteção pelo empregado. Então, você simplesmente fornecer o EPI não quer dizer nada. E no laudo de insalubridade você vai estar descrevendo procedimentos de trabalho, treinamentos que são feitos, tudo. Fiscalização, a forma como tudo é feito. E aí você mostra a efetividade. E aí sim, a empresa consegue se utilizar da NR15. Porque a NR15 está descrito no item 15.4.1 que a insalubridade ficará neutralizada com o uso dos EPIs. E 15.4.1.2 que isso vai acontecer quando houver a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Se a empresa treinou adequadamente, tem periodicidade de troca dos EPIs, os EPIs são trocados na periodicidade correta, tem fiscalização, tem tudo certinho, ela consegue comprovar a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Ok? Deixa eu passar. A galera que quiser fazer pergunta, manda aí. Vou pegar uma da caixinha agora. Que a Taizinha tem que saber raciocinar logicamente sobre a caracterização e usar as normas de forma coerente. Exatamente. A Cláudia, aqui, ó, já atuei em ação que foi caracterizada em insalubridade auxiliar de serviços que lavava banheiro de bar choperia com a circulação de uma média de 50 pessoas por dia. Cara, é ridículo isso daqui. É ridículo. É ridículo. Sabe? Não tem qualquer... Isso daí é o que chamam de caça ao honorário. Chama de caça ao honorário. Aqui o Farais concorda plenamente, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Em caso, a Receita de Perito concluiu para a camareira de hotel... por este item, agora é tentar derrubar o laudo dele. Então, o Farais, lembra sempre de uma coisa que eu sempre ensino isso para os meus alunos. Perito a gente contesta, juiz a gente convence. Você tem que convencer o juiz, não é o perito, hein? Fica ligado. A Cláudia aqui, parabéns pela sua explicação. Obrigado, Cláudia. Vamos aqui nas perguntas da caixinha. Como iniciar nas perícias ainda trabalhando? Opa, não foi? Deixa eu clicar aqui. Como iniciar nas perícias ainda trabalhando? É uma dúvida muito comum. É uma dúvida muito comum. Deixa eu anotar aqui. E assim, é um dos grandes desafios, né? Porque muita gente quer iniciar na área de assistência técnica pericial, mas tem medo de abandonar o CLT e partir com tudo aí para um negócio novo, diferente, né? E é muito comum isso, né? Às vezes a pessoa passou a vida inteira trabalhando como CLT, isso aconteceu comigo também, né? E então traz insegurança, é normal isso, tá? Então, como iniciar ainda trabalhando? Conciliando os dois lados, tá? Nós temos vários alunos que fazem isso, né? Um dos principais exemplos é o Marcelo. O Marcelão faz 3 anos que ele trabalha como coordenador de SESMIT, CLT, né? É uma rede de mercados, e ele atua por conta própria nas perícias. Há 3 anos. E ele está se preparando, se estruturando e avaliando se para ele vale a pena partir para atuar por conta própria ou continuar nesse sistema híbrido, tá? Então, como que ele começou?
Uma das formas que nós indicamos para os nossos alunos é iniciar através do banco de horas, utilizando o banco de horas. É muito comum hoje em dia as empresas aplicarem bancos de horas, né? Você tem hora extra, ao invés de pagar a hora extra, você coloca ali no banco e depois tira de folga isso, né? Ou depois do período lá recebe de hora extra. Então o que o Marcelão começou a fazer? Ele começou a trocar as horas do banco dele para fazer perícia, para fazer prospecção de clientes, para entrar em contato com advogados. E aí começou a conseguir os primeiros casos. E ele faz isso até hoje. Ele fala, cara, o que eu ganho nas perícias é muito mais do que eu iria receber de hora extra. Então ele faz hora extra quando precisa, coloca as horas no banco, utiliza as horas do banco para estudar, fazer prospecção de clientes, fazer proposta, para atuar nos casos, efetivamente fazer as perícias, fazer impugnações, isso tudo com o banco de horas. Fora que muitas atividades que o assistente técnico realiza, elas podem ser feitas em horários fora do horário de trabalho comercial. Tá? Por exemplo, uma impugnação de laudo. Uma impugnação de laudo você pode fazer a qualquer momento, você pode fazer à noite, você pode fazer no final de semana, você pode fazer na hora do almoço. Porque você não está atrelado à perícia. E essa é uma das vantagens de se atuar na assistência técnica pericial. Porque você tem diversas atividades, dentro do meu curso nós temos mapeado 21 atividades de prestação de serviços que você pode fazer como assistente técnico, e muitas delas nas suas horas vagas, no final de semana, à noite, no seu horário de almoço. Então, você consegue começar mesmo ainda estando trabalhando. Basta você se organizar para isso, fazer a prospecção do cliente e mostrar esse serviço que você realiza. Assim como atividades de assessoria técnica para escritórios de advocacia. Você pode fazer em horas vagas, você pode fazer depois do seu horário de expediente. Então existem diversas formas para você iniciar. Tá? E aí, vou te dar mais um outro ponto. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, da internet, não existe mais barreira geográfica para a atuação do assistente técnico. Você pode atender qualquer cliente do Brasil inteiro aí da sua localidade. Da sua localidade. A reunião que eu fiz hoje tinha uma pessoa em São Caetano, 2 pessoas em São Paulo, uma no Espírito Santo e eu aqui em Santos. Eu já prestei serviços, fiz impugnação de laudo por uma fazenda no interior do Tocantins, sem sair aqui da minha casa. Então, você utilizar as horas vagas, seja do banco de horas, seja horário de almoço, seja após o expediente, para fazer a prospecção de clientes. Esse é o ponto de partida. Saber que serviço você vai prestar, para quem você vai prestar. Para você começar a efetivamente fazer essa roda girar. Porque não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Né? Você precisa ir atrás. E dessa forma você consegue fazer a sua roda girar com um caso, depois outro, depois outro, depois outro. Quando você vai ver, cara, às vezes você vai estar ganhando mais com assistência pericial do que como CLT, como aconteceu com o Elton Dalcin, que abandonou o CLT, começou dessa forma aí, trabalhando, aí começou a fazer perícia, e chegou um momento que ele falou, pô, para que eu estou no CLT? Eu ganho mais com as perícias. Saiu do CLT e faz o horário dele, tem flexibilidade de horário, tudo isso. Ah, Wagner, mas o CLT tem a segurança.
Segurança do quê? Tem segurança. Amanhã e depois muda lá uma direção de uma empresa, já era. Então, né, é uma falsa segurança. Para quem já foi demitido sabe bem do que eu estou falando. Tá bom? Mas é dessa forma, tá? Identificando quem são os seus potenciais clientes, se organizando para saber em que momento você vai fazer a prospecção de clientes, identificando quais são os serviços que você vai gerar, é capaz de gerar, os resultados que você é capaz de gerar para o seu cliente, em que momento que você vai realizar a prestação desse serviço e colocar o plano em prática. Não existe plano que resista ao campo de batalha. Você precisa colocar em prática para saber onde você precisa ajustar ali. Na hora do almoço está ficando apertado, vou conseguir fazer melhor isso depois ali, vou pegar 1 hora depois quando chegar em casa, vou fazer isso. Quando chegar em casa, vou dar atenção para minha esposa, para o meu filho, quando for mais à noite eu pego para fazer. Eu vou acordar mais cedo para conseguir realizar isso. Eu vou aproveitar o meu banco de horas. Então, você precisa se organizar e colocar em prática. Aí você vai entender os ajustes necessários, aquilo que você precisa adquirir de conhecimento para fazer isso funcionar. Mas, a vantagem é que é plenamente possível. Deixa eu ver aqui, que foram colocados aqui. O Faraz aqui, ótima explicação. Show de bola, Faraz. Como adquirir o manual Ciomara? Ciomara, no meu site www.periciassemsegredo.com.br, tá? Lá tem só navegar por lá que você vai achar facinho. A Cláudia, no caso que eu citei, eu estava pela reclamada, mas a jurisprudência tem aplicado a insalubridade até mesmo pelo livre convencimento do magistrado. Sim, assim, é por isso que o nosso papel como assistente técnico, Cláudia, é dar subsídios para os advogados. Por quê? Porque eles podem, através de recursos em instâncias superiores, conseguir a nulidade do caso, um novo julgamento, uma nova perícia, e isso favorece a empresa. Tá? A Thaisinha já tinha respondido aqui. A Caroline, vibração corpo inteiro. É considerado fazer uma avaliação por modelo de equipamento? Empresa de locação, vários modelos do mesmo equipamento. Uma avaliação por modelo de equipamento. Caroline, eu não faria apenas uma. Eu não sei quantos equipamentos tem na empresa, tá? Eu não sei quantos equipamentos tem na empresa. Mas é importante empresa de locação de equipamentos. Bom, se a empresa aloca o equipamento, os funcionários usam? Fiquei com dúvida nisso, tá? Mas assim, é importante entender que tipo de atividade vai ser feito com esse equipamento, tá, Caroline? Então, é o que eu sempre falo e ensino para os meus alunos. Antes de qualquer avaliação quantitativa, sempre deverá ser feita uma avaliação qualitativa para entender os parâmetros da avaliação quantitativa que vai ser feita. Tá? Então, por exemplo, motosserra. Onde é utilizada a motosserra? Vai ser utilizada em árvores de grande porte. É uma coisa. Vai ser utilizada em árvores de pequeno porte. É outro tipo de vibração, é outro tipo de situação. Então, tem diversos tipos de circunstâncias, tá? Apesar que motosserra é mãos e braços. Corpo inteiro. O equipamento vai rodar, por exemplo, um trator vai rodar numa estrada de paralelepípedos. Ele vai operar, que nem aqui no Porto de Santos, é tudo paralelepípedo. Tem trator, carregadeira, tudo isso, mas é paralelepípedo. É diferente de terra batida, é diferente de um armazém de fertilizantes. Tá? Então precisa entender, fazer uma avaliação qualitativa para entender as circunstâncias, e aí você vai saber identificar quantas avaliações são necessárias para poder você entender qual que é o maior nível de exposição em função de todas essas avaliações. Entender se existe alguma avaliação que ultrapassa o limite de exposição definido lá pelo anexo 8 da NR15 ou não. Tá? E aí você cataloga isso através de um laudo de insalubridade ou laudo de vibração. Tá? Ou laudo de insalubridade para vibração ou para atividade XYZ.
ok? Aí você tem um laudo específico para essa circunstância, onde você vai explicar o porquê que não gera o adicional de insalubridade, as condições em que foram feitas as avaliações, tudo isso. Quando o perito chegar para fazer a avaliação dele, você já saiu antes. E aí você tem o poder de questionar o perito. De chegar e falar, olha, vem cá, você vai medir aí vibração, mas em qual circunstância? Um exemplo, tá? Hoje está chovendo, a condição do piso é diferente da operação normal que é com o tempo seco. Dá diferença na vibração. Hoje está uma temperatura muito baixa. Dá diferença se o pneu do equipamento não for maciço, porque muda a calibração dos pneus. Mudou a calibração, muda o índice de vibração. O chão, o piso molhado, normalmente a velocidade é mais baixa que as pessoas operam. Muda o nível de vibração. Então é importante fazer essa avaliação qualitativa antes, tá? Com base nela, você vai ter o poder de questionar a avaliação do perito. Auxiliar de limpeza de berçário tem direito à insalubridade? Não. Berçário não é local destinado ao cuidado da saúde humana e não tem contato com agente biológico. As crianças não estão doentes ali. Não são pacientes, tá? E o anexo 14 da NR15 é muito claro nisso. É contato com o paciente, tá? São só crianças numa creche. Aqui a Lorena, aqui. Muito interessante também, acredito que convencer o juiz é o ideal. Como assistente técnico, eu usaria o parecer para argumentar. No caso da súmula 448, ela foi citada pela advogada reclamante, não pelo perito. O perito, Lorena, eles já sabendo que eles não podem usar a súmula, eles evitam. Então eles não fazem uma citação direta, eles fazem uma citação indireta. Eles não põem o número da súmula, mas fala que a atividade se equipara, seguindo o pedido da inicial, tá? E sim, o ideal é usar o assistente o parecer técnico para argumentar, tá? Na minha metodologia, o que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: faz a perícia, apresenta o parecer técnico antes do perito da justiça e o próprio parecer técnico vai servir como base para você fazer a impugnação do laudo pericial. Por quê? Porque antes da perícia, você já fez o estudo do caso, já projetou o que poderia acontecer na perícia, já traçou as estratégias, as ações e as teses para conseguir o resultado para o seu cliente. Na perícia, você coloca isso em prática, no parecer técnico você descreve tudo isso e depois você vai impugnar o laudo se ele for desfavorável, utilizando toda essa base que você projetou antes, tá? Isso dentro da minha metodologia, né? Da metodologia Perícia Sem Segredo que eu ensino para os meus alunos. Deixa eu ver aqui, vou anotando aqui. Vou na caixinha agora, tá? Vou intercalando. Galera, quem tiver dúvida, põe aí que daqui a pouco a gente já vai encerrar, hein? Paulo, já vou responder a sua. Soldador que trabalhava com GLP tem direito a periculosidade? Bom, só em uma circunstância. Se ele acessa o local de armazenamento dos botijões de GLP, tá? O fato dele soldar utilizando GLP não gera adicional de periculosidade. Não gera. Não tem previsão legal no anexo 2 da NR16, tá? Agora, deixa eu só anotar aqui. Se ele acessa a área de armazenamento dos botijões ou cilindros de GLP, aí sim ele tem direito porque ele acessa a área de risco e aí faz jus ao adicional de periculosidade, ok? Isso está descrito lá no anexo 2 da NR16. O Paulo Eduardo Vitório. Boa noite, Wagner. Uma dúvida. Como você combina a forma de pagamento com o cliente? Uma ótima pergunta, Paulo. Bom, existem... eu já tenho, assim, Paulo, eu já tenho definido, dentro do meu escopo de trabalho, condições de pagamento pré-estabelecidas, tá? Eu ensino isso para os meus alunos no curso, como definir isso, tá?
Cada um tem as definições de acordo ali com as suas características, sua forma de trabalho, ok? Um exemplo, eu posso ter um valor à vista, eu posso ter um valor parcelado em 2, 3 vezes, e eu posso ter um valor parcelado em 12 vezes, utilizando um sistema de pagamento, ok? Eu posso utilizar a maquininha de cartão. Tem aluno meu que utiliza a maquininha de cartão para o cliente. Tá? Isso é muito comum para reclamante, ok? Então assim, eu já tenho definido as minhas formas de pagamento. Já tenho pré-definido isso. Então quando eu apresento uma proposta para o cliente, eu já apresento com as minhas condições pré-definidas. E aí eu trabalho junto com o cliente para saber se as minhas condições atendem às expectativas dele, tanto de valor quanto de forma de pagamento. Okay? Por exemplo, pegar um caso comum aqui, uma insalubridade, uma análise de insalubridade comum. Tá? Normalmente, o valor de um caso desse daí, R$ 3.500 a R$ 4.000, okay? De honorários. Eu posso ter definido lá que o valor do honorário vai ser R$ 3.500, primeira perícia que eu estou fazendo, eu quero atrair o cliente, ou a indicação de um cliente que eu já tenho e tal, vou fazer R$ 3.500. À vista eu vou dar um desconto, vou dar 7%, 5% de desconto, porque ele está me pagando à vista. Eu vou receber antes da perícia. Esses 3.500 eu posso dividir para ele em 2 vezes, ou em 3 vezes. E eu posso fazer parcelado isso, em 10, 12 vezes. Através de um sistema de pagamento, ou uma maquininha de cartão, onde eu vou receber tudo junto. O cliente parcela, tem juros, e eu recebo tudo junto, o valor cheio. Okay? E eu vou conversar com o cliente, falar, olha, as minhas condições são essas, tá legal para você? Te atende? Pô, ficou um pouco pesado e tal, não sei o quê. Você consegue dividir em mais uma vez? Cliente, já teve vezes de eu fazer uma proposta para o cliente, olha, é 4.000. Poxa, eu consigo te dividir isso em 2 vezes. Pô, você não consegue fazer em 4 vezes? Cara, 4 eu não consigo. Ou em... Eu falei, olha, eu consigo fazer em 3. 3 te atende? 3 me atende. Ok, fizemos em 3 vezes. Fugiu um pouquinho da minha forma de pagamento, mas não tanto do que eu já tenho desculpa pré-definido. A gente precisa ter uma certa flexibilidade. Já teve cliente de eu fazer a proposta de 3.500, ele falou, pô, você não consegue dividir esse valor para mim em 3 vezes? Eu falei, não consigo. Olha, o que eu consigo fazer para te ajudar aqui, não sei se te ajuda, mas eu consigo fazer à vista por 3.000. Cara, você consegue fazer por 3.000 à vista? Consigo. Falei, não, então vou fazer à vista. E aí eu recebo antes da perícia. Pô, Wagner, mas você deixou de ganhar R$ 500. Sim, mas eu recebi tudo integral. Eu não precisei ficar esperando pagar. Então, depende de fluxo de caixa do seu negócio, depende da estratégia para aquele cliente. Eu tenho um cliente que ele nem negocia comigo. Ele quer o preço mais baixo para pagar à vista, ponto. E ele só me paga à vista, é Pix na conta. Então eu faço um valor mais acessível para ele, porque ele sempre me paga à vista. Antes de fazer a perícia, eu já recebi o honorário. Então, como que eu faço? Eu já tenho definido a minha forma de pagamento pré-estabelecida. Tá? Quando eu apresento a proposta, eu já apresento para o cliente com algumas opções. E aí eu vou entender com o cliente se aquilo atende ele ou não. E aí entra um ponto, Paulo, muito importante. Principalmente para quem está acostumado com orçamento. Orçamento é uma palavra que nós aqui no Expert em Perícia, aqui no Perícia Sem Segredo, nós excluímos o nosso vocabulário. Não existe orçamento, existe proposta. E proposta você apresenta. Ok? Para que você possa interagir com o cliente sobre isso tudo. Porque se você só manda o orçamento para o cliente fala, ficou muito pesado, vou buscar outro. Você não gera valor. Quando você apresenta uma proposta de alto valor, como nós temos aqui, definida, desenvolvida, que os nossos alunos utilizam, que eu utilizo,
Você mostra valor para o cliente. E aí dificilmente o cliente vai brigar no preço. Ele vai brigar no preço por uma condição melhor de pagamento. Fala, pô, se eu te pagar a vista, tu me dá um desconto? Não, pô, normal. Processo de negociação. Agora ele não vai ficar, pô, mas tira mais alguma coisa aí, vai. Não vai existir isso. Você para de brigar no preço, porque você mostra valor para o seu cliente. Ok? Deixa eu ver aqui. O Vanderlei, quais são os passos para inquirir uma correção no PPP quando é descoberto os erros no envio para o e-social? Vanderlei, não faz parte do tema da nossa live, tá? A nossa live aqui são questões de insalubridade e periculosidade, legislação trabalhista, PPP, legislação previdenciária. Aqui a minha equipe apresenta na reunião de apresentação e a proposta comercial. É isso aí. Como avaliar a insalubridade no ambiente de trabalho? Pergunta bem interessante. A primeira coisa que você precisa entender para avaliar a insalubridade no ambiente de trabalho é que não vai ser com uma avaliação prevencionista que você vai identificar e vai conseguir avaliar a insalubridade no ambiente de trabalho. Por quê? Nós, profissionais de segurança do trabalho, somos moldados à base da prevenção. Okay? Somos moldados para fazer a prevenção de acidentes, a promoção da saúde dos trabalhadores, a prevenção de doenças, avaliação de gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente é treinado, a nossa cabeça é treinada para prever o que vai acontecer lá na frente. E assim a gente evita. Ok? Avaliação de insalubridade, você tem que fazer uma avaliação técnica segundo o que a lei diz que é insalubre. Vê que não tem nada a ver com prevenção de acidente, de doença, de nada disso. São coisas distintas. O que a lei prevê que é insalubre? É isso que você precisa entender tecnicamente para poder avaliar as questões de insalubridade no ambiente de trabalho ou não. O que neutraliza a insalubridade? Como a insalubridade pode ser neutralizada tecnicamente? É isso que você precisa entender para poder descaracterizar uma possível exposição insalubre. Um exemplo. Eu tenho lá um ambiente de trabalho que a pessoa tem exposição ao ruído, 87 decibéis, e ela trabalha 8 horas naquele ambiente de trabalho. Tá? O técnico de segurança do trabalho entrega lá os protetores auriculares para os trabalhadores. A cada 4 meses, 6 meses, ele vai lá e entrega os protetores auriculares. O trabalhador está protegido. Ok. Alguns ele anota, outros eles não anotam na ficha de EPI. Tudo bem. Ele está protegendo a saúde do trabalhador? Sim. Ele está conseguindo neutralizar a insalubridade? Não necessariamente. Por quê? 4 a 6 meses é um período adequado para a troca daquele protetor auricular? Como sabe isso? Se ele não testou? Ou se o fabricante não dá informação? Muitos fabricantes não dão informação. A grande maioria dos fabricantes diz que a vida útil é variável. Que o prazo de validade é de tantos anos, mas a vida útil é variável. Que cabe ao empregador definir a vida útil, conforme a súmula, a nota técnica 176 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Como é que ele sabe que 4 a 6 meses é necessário?
Cadê o estudo que foi definido isso? Como é que ele comprova que ele fornecia periodicamente, se não tem o registro adequado? Como é que ele comprova a eficácia se não existe uma determinação de qual o nível de pressão sonora atenuado pelo aquele EPI e qual o nível de proteção, o nível de exposição ao trabalhador? E é mostrado a conta da exposição atenuada. Como é que ele comprova se ele não consegue ter uma definição dos treinamentos? Ele não consegue comprovar que o funcionário foi devidamente treinado quanto ao uso, guarda e conservação dos EPIs. Que existe fiscalização. Ou se a documentação de segurança da empresa fala cada uma coisa diferente da outra. Um exemplo disso, muito comum, tá? Você vai no PGR, ou antigo PPRA, tem lá um número de CA. Você vai no laudo no LTCAT, tem outro número de CA. Você vai na ficha de EPI, é outro CA. E às vezes na ordem de serviço tem outro. Como é que a empresa comprova a inexistência de risco à saúde do trabalhador se cada lugar tem um número de CA? Vejam que é uma avaliação técnica. Não tem a ver com prevenção. Prevenção está feita, ele entregou lá os protetores para o camarada. Então, a análise da insalubridade, a avaliação da insalubridade é uma avaliação técnica segundo a legislação. Então, como avaliar a insalubridade no ambiente de trabalho? Primeiro ponto, virar a chave do olhar prevencionista para o olhar técnico. Entender tecnicamente a legislação do que caracteriza a insalubridade ou a periculosidade, a mesma coisa vale para a periculosidade, né? O que caracteriza a periculosidade e o que não caracteriza. E a partir daí sim você vai conseguir enxergar aquilo que pode ser um passivo trabalhista em função de uma possível exposição a agente insalubre ou periculoso, como neutralizar ou se essa exposição está neutralizada. A visão técnica muda tudo, gente. 1h12, já extrapolei, já me empolguei aqui, já extrapolei aqui o tempo, vamos fechar aqui rapidinho, hein? Aqui o Rezende, Wagner, comecei a fazer prospecção, maravilha, Rezende. Resiliência é a palavra, porque nem sempre vai vir no primeiro contato. O Vanderlei, criação de técnica para avaliar os riscos que pode gerar doenças ocupacionais. Não entendi nada, Vanderlei. Riscos físicos, ruído, calor. Não entendi a sua colocação, Vanderlei. Não sei se é uma afirmação, não sei se é uma pergunta. Tem a última aqui, ó. Solda em ácido carbono dá direito à insalubridade? Qual grau? Bom, a questão não é a solda em aço carbono, aço inoxidável, nada disso, tá? Você tem que entender, a composição do eletrodo de solda. Tem manganês? Se tem, pode gerar adicional de insalubridade em função do anexo 12 da NR15, tá? Atividade de solda, seja em aço carbono, aço inox, vai gerar radiação não ionizante, ok? Então, precisa utilizar os equipamentos de proteção contra a radiação não ionizante para neutralizar a exposição. Então, atividade de solda gera direito adicional de insalubridade? Pode gerar, sim, em grau médio, tá? Grau médio. Para radiação não ionizante, deixa eu confirmar aqui o manganês. Manganês grau máximo, tá? Para o manganês. Como é que neutraliza a exposição ao manganês? Lembra, fumo de solda, fumo metálico não existe, tá? Ponto. Exposição ao manganês, máscara, PFF2, respirador, tá? Respirador. Contra névoas, fumos e tal, é o suficiente. Tá?
Ah, Wagner, mas não dá para usar respirador com a máscara de solda. Dá sim, isso daí é coisa de quem não sabe fazer a atividade correta ou não quer usar EPI. Tá? Se alguém te falou nisso, você caiu no contra o vigário. Ok? Cansei já de ver soldador utilizando respirador e solda normal. Tá? Então, respirador, conjunto completo em raspa, tá? Capuz, máscara de solda, blusão ou avental com protetor de pescoço, mangote, luvas de cano longo, calça em raspa ou avental, perneiras em raspa, bota em couro, tá? E anteparos para que a radiação não atinja os trabalhadores nas adjacências. O Renan, Wagner, quando eu era CLT, TST, tirava 3 mil no mês. Agora, mês passado, tirei 11.615. Bom demais esse trabalho. Aí, galera. O Renan, como técnico de segurança de trabalho, CLT ganhava 3 mil. Está fazendo mais de 10 mil com assistência técnica pericial. Largou a CLT para atuar por conta própria. Eu conheci o Renan quando ele era CLT ainda. O Vanderlei, os agentes que podem ser avaliados no ambiente ocupacional. Vanderlei, todos aqueles que estão nos anexos da NR 15, tá? Então a gente tem ruído contínuo e intermitente, ruído de impacto, calor, radiação ionizante, ar comprimido, radiação não ionizante, vibração, frio, umidade, agentes químicos que têm limite de tolerância definido no anexo 11, agentes químicos que estão no anexo 12, as poeiras minerais, tá? Agentes químicos que estão listados no anexo 13 e agentes biológicos definidos no anexo 14. Esses são os agentes que podem ser avaliados referente à insalubridade, tá bom? Bom, galera, vou ficando por aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje. Falamos sobre coisa pra chuchu, agentes biológicos, agentes químicos, hidrocarbonetos, prospecção de clientes de grande porte, como iniciar, vibração, parecer técnico, periculosidade por inflamáveis, forma de pagamento, avaliação de insalubridade. Ufa, muito conteúdo aí que você não encontra em lugar nenhum. E aí eu vou te falar, ó, nem pago você encontra o que você encontra aqui gratuito. Agora imagina no Expert em Perícia. Imagina tudo que os meus alunos têm à disposição. É por isso que a galera, ó, nada de braçada, que nem o Renan aqui, ó, o Dias Pitt. Foi meu aluno, ganhava 3, ganha 4 vezes mais quase agora. É isso, tá? Para alguns 11 é pouco, para outros 11 é muito. O que importa é que você tenha a oportunidade, através da assistência pericial, de crescer, de ir além, de criar a sua própria história e não ficar simplesmente esperando que alguém faça por você, tá bom? E é isso que eu prezo aqui no Perícia Sem Segredo, tanto para profissionais quanto para empresas que eu ajudo a implantar esse tipo de serviço dentro da sua estrutura para que possa também prospectar os clientes e atuar na assistência técnica pericial, ganhando dinheiro aí através dessa área de trabalho que tem um mercado de só 4,45 bilhões de reais. Isso se a gente fala só de reclamadas, tá? Quando a gente fala de reclamantes e reclamadas, a gente está falando de um mercado de quase 9 bilhões de reais ao ano. E você está marcando bobeira aí. Grande beijo no coração, fiquem com Deus, vamos juntos, que juntos nós vamos mais longe. Valeu, galera!